paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui está batendo no Éden, deixando mais a palavra de Deus para a tua vida. E eu sou a Luísa, deixando mais um louvor aos teus corações. E esse louvor é assim, ó. Senhor, preciso na sua ajuda, porque eu sou pecador. Tu morreu por mim na cruz e aí derramou o sangue. Então, Senhor, me ajuda eu a não ser pecador, porque eu peco e muito eu peco, e tu morreu por mim na cruz. Jesus, me perdoa pelos meus pecados, porque eu pequei muito. Então, Senhor, me desculpa pela eu ter pecado, Senhor. Então ajuda eu a não pecar, Senhor. E aí ajuda as outras pessoas também. Luísa, vou ter que tu cantar um pouquinho mais, não? Porque tá caindo uns pingos da chuva ali. Então, Senhor, entendeu? Então, Senhor, ajuda as outras pessoas também. Ajuda as outras pessoas que estão lá no hospital, de uma cama do hospital, Senhor. Então, Senhor, me ajuda as outras pessoas que estão lá no hospital, da cama do hospital. Então, Senhor, ajuda elas, Senhor. Ajuda elas, Senhor. Você é o único que tem o poder. E essa oração é assim: Senhor, Papai Deus, Jesus, faça eu esquecer muito abençoado essa mensagem, Jesus, porque muitas vezes nos assistiram, Jesus, não cura aquelas pessoas no nosso cidade, no hospital, em nome de Jesus, porque tira todo o demônio e nela, Jesus, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Vamos deixar uma oração. Senhor, Papai Deus, Jesus, eu oro em Jesus, orando Jesus para que Jesus ajude essas pessoas, Jesus, que estão ouvindo essa mensagem, a perdoe os pecados dela, Jesus, que não abençoou, Jesus, que ela fez, Jesus, que a gente tem muitos pecados, mas o Senhor limpou com o sangue de Jesus, que está lá não foi crucificado, Jesus, lá da cruz, Jesus, então faça, perdoe a vida dessas pessoas, Jesus, que estão vendo essa mensagem, Jesus, em nome de Jesus, independente do sacanagem que dará a vida dessas pessoas, porque eu não tinha o poder, mas o Senhor tem, Deus. Então, Deus, repreende tudo sacanagem que dará a vida dessas pessoas e faça que vidas agora sejam libertadas pelo teu Espírito Santo de poder. Faça que o Satanás, o diabo, o diabo, o pai da mentira, que quer o nosso mal, saia dessas pessoas, em nome de Jesus. Satanás, com o nome de Jesus, você sairá dessas pessoas que vão te arrepender dos seus pecados. Eu creio que hoje muitas pessoas irão te arrepender pelos seus pecados. Faça dos seus pecados. Tira tudo Satanás, Jesus. E Jesus, tira tudo Satanás que está na vida dessa pessoa e faça que muitas pessoas te convertam dessa mensagem de Jesus. Em nome de Jesus, Jesus, tira tudo Satanás que está na vida dessas pessoas, Jesus. Tira tudo Satanás do quinto dos infernos. E Jesus, que ele mora lá no lago de fogo. Jesus, tira o Satanás, porque ele só quer o nosso mal. Ele nunca quis o nosso bem. Destruiu
nada me faltará. Ele está aqui, Davi está dizendo que antes vamos voltar essa palavra. Antes de Davi falar essa palavra, está escrito Salmos de Davi. Antes de falar, irmãos. Então, irmãos, Davi, o que Davi quer dizer pra gente? Então, o Espírito Santo, porque não foi Davi que falou essas palavras. Davi falou essas palavras, mas o Espírito Santo deu discernimento para ele, porque nós não sabemos de nada, só Deus sabe. Irmãos, então, o que Davi quer dizer com essa palavra? Que Deus é o nosso pastor. Deus é o nosso pastor que nos guia, que nos pastoreia, irmãos. Então, irmãos, se tu quer ser uma ovelha de Jesus, te converta, irmãos, nesse momento, irmãos. Deus, irmãos, Ele é o nosso pastor. E aqui está dizendo que a gente for crente, nada nos faltará. O pão não te faltará, a roupa não te faltará. É por isso que Jesus disse daquela palavra que ele disse: não preocupe com comer e com de que beber e com de que vestir do outro dia. Que a gente diz, que a gente chama de amanhã. Não te preocupe com o amanhã, o que tu tem que fazer com o amanhã, porque só eu sei os planos que acontecerão amanhã, e outro dia, depois de amanhã, e assim, irmãos, Jesus está dizendo que não fiquem preocupados, porque que vocês forem crentes, nunca faltará nada a vocês, só que Deus quiser que faltará. Irmão, porque a Deus, ele quer provar a tua fé, que tu é crente. Que nem Jó, ele era filho de Deus, filho justo e bem firmado em Deus, bem firmado da rocha, que é Jesus. E Deus tirou tudo dele, porque Deus queria ver a fé dele, que a fé dele estava na rocha, que a fé dele estava firme, irmãos. Então, irmãos, não fique preocupado. Só que Deus quiser para testar a sua fé, que Ele irá fazer isso, irmãos. Mas nada faltará a você. Sabe por que nada faltará? Porque depois que passou tudo aquilo de Jó, ele teve totalmente 10 vezes mais do que ele tinha antes, irmãos. Então, porque Deus viu que a fé dele estava forte, então deu uma recompensa para ele, irmãos. Então, irmãos, não fique triste, irmãos, que não fique preocupado que Deus irá testar a sua fé, porque depois que tu passar do teste e o resultado não tiver sim, vai ter muitas coisas boas, irmãos. Então, o Senhor, eu acredito que o Senhor vai ser o meu pastor e nada nos faltará, porque Jesus mesmo disse. Sabe como Jesus mesmo disse? Porque olha, Jesus contou uma parábola que era assim: havia um pastor que tinha 100 ovelhas, e 100 é muito. E ele foi levar lá para comer o pasto. E depois que ele voltou, porque já era tarde, contou as ovelhas. Contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele contou. Só que aí, nada só ele contou 99. Quer dizer que tinha 99 ovelhas. E ele pensou, ele falou que uma ovelha se perdeu. Então, quantos da 90 tem mais ou menos 1? Dá 99. Então, irmãos, ele saiu, sendo que ele podia ter ficado em casa no outro dia procurar, mas ele saiu, ele procurou e achou a sua ovelha. Então ele voltou, ficou em casa e trouxe a ovelha e no outro dia comemorou com os vizinhos. Comemorou porque a sua ovelha tinha achado a sua ovelha, irmãos. Então, as ovelhas são os crentes, são nós, os crentes. A ovelha que perdeu são os crentes que a gente perde do caminho que leva até a salvação. Jesus
perdeu. E Jesus, então é como se fosse nossa vida espiritual. Agora eu vou contar uma história para vocês entenderem essa palavra. Vou contar. Assim, Deus estava cuidando dos crentes, de nós, que somos cristãos. Ele estava cuidando de nós. E ele viu que uma dessas pessoas se perdeu e estava começando a sair do caminho. Ele foi dar a mão de uma pessoa para convertê-la de volta e ela voltou. Depois melhorou com o pai e o filho, o pai e o filho. Melhorou com o Espírito Santo e Deus, a vitória, fica uma festa no céu. Isso e com os anjos. Isso, irmãos, é o que quer dizer essa história, irmãos. Essa história que a gente viu, irmãos. Ouviu, irmãos. Então, viu como Jesus mesmo fala que Ele é o nosso pastor, irmãos. Então, irmão, o fato, irmão, vocês são um filho de Deus, se arrepende dos seus pecados, tu será um filho de Deus, um cordeiro de Deus. Mas às vezes a gente tem que voltar para Deus, porque às vezes a gente que pecou muito grave. Eu quero contar a palavra do filho pródigo para vocês, que Jesus contou que é assim. Havia um pai e 2 filhos. Um era o mais velho, o outro era o mais novo. E o mais novo disse para o pai: eu quero a minha herança para aproveitar ela, gastá-la e ir embora dessa casa. E o pai falou, o pai do herança, ele foi embora. Ele achou amigos que não eram amigos, eles eram amigos só porque eles viam dinheiro. O filho gastou, até que ele ficou virado de dinheiro e procurou um serviço. Então, ele procurou um serviço. E acho que o único serviço que tinha, dar comida para os porcos. Eu nunca ia conseguir, eu não gosto de dar comida para os porcos. E ele estava com tanta fome, que ele comeu a comida dos porcos. Comeu a comida dos porcos e pensou, já a vontade de ele comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava. Então ele pensou, da casa do meu pai havia morada e havia comida. Porque eu fui lá e ele pensou e se lembrou, mas eu posso voltar para lá. E ele pensou, mas o coração dele triste, as regras que ele mudaram, não quis mais. Então ele pensou, mas eu vou voltar e vou falar para ele, não me chamar mais de filho, mas sim de servo dele. Então ele foi e ele falou, pai, eu prediquei contra ti e eu prediquei contra ti o Senhor. Então não me chame mais de filho, mas me chame de servo. Então o pai falou, eu te chamarei de filho, porque eu estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Irmão, e ele falou, eles comeram lá no banquete e o filho mais velho ficou com ciúmes e falou, mas pai, eu sempre fui honesto aqui, nunca deixei o teu coração triste. E tu nunca deixou eu fazer um banquete pra mim e deixou eu fazer um banquete com meus amigos. Então, o pai falou, o filho, não fique com ciúmes. É claro que o teu irmão estava perdido e foi encontrado, ele estava morto. E reviveu de novo. Irmão, o que é essa palavra? Essas 2 palavras querem dizer? Porque Deus é o Pai, nós somos o filho pródigo. Por quê?
pensando, porque da palavra da ovelha, o Deus procurou a ovelha. Da palavra do filho pródigo, Deus não procurou o filho pródigo. Porque Deus está pensando nisso. Mas é porque a ovelha que perdeu sem ver, o filho pródigo já pediu para sair da presença de Deus. Ele já sabia que ele estava saindo, irmãos. E às vezes tem que voltar para a presença de Deus. Às vezes a gente está saindo do foco e Deus nos acha e fala para a gente seguir e a gente percebe e segue de novo rapidamente. Mas às vezes tem aquelas pessoas que ficam pensando que estão seguindo o caminho certo, que não é o filho pródigo. Estão seguindo no caminho certo, estão seguindo, mas eles te lembram. Um homem me disse, cara, mas essas pessoas ímpias, elas têm dinheiro, muito dinheiro, então ele pensa, vou desviar do caminho, e desvia. Por que Deus não vai lá? Manda um servo dele para encontrá-lo e falaram para ele seguir no caminho certo. Por quê? Porque aquela pessoa decidiu, te lembra aquela pessoa? Eu vou sair do caminho. Então ela saiu porque ela quis. E Deus, ele deixou. Mas por quê? Deus fez uma festa. Porque Deus, quando tu te volta para Deus, é uma alma viva. E você não viu que ele falou, ele estava morto e reviveu. Então quer dizer que quando a gente está longe quando a gente está Deus. E quando a gente está longe de Deus, a gente está morto. Mas quando a gente está pertinho de Deus, a gente está vivo, irmão. Vivo, irmão. Então, irmão, siga o caminho certo e continue firme da rocha que é Jesus. Continue firme, irmão. Então, nunca desampare do teu pai, porque o Senhor é o teu pastor e nada o faltará, irmão. E agora eu quero cantar um louvor que é assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, oh, oh, oh. Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, oh, oh, oh. Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23,
temos que voltar ao Deus, buscar a Deus. Voltar a obedecer a Deus enquanto pode chatear, porque a gente está demais, a gente está morto e vai para o inferno, irmão. Então, te arrependa agora, cara, ainda dá tempo de te arrepender dos teus pecados.